Olá pessoal, muito boa tarde. Estarei explicando sobre a origem do petróleo e das máquinas. Por volta de 1850, nos Estados Unidos, eles viam brotar do solo um óleo preto e viscoso. Aí a partir daí eles identificaram isso como sendo petróleo, porque é óleo de pedra. É, cria, é, Aí começou a extração e o que eles utilizavam esse óleo? Esse óleo passou a ser utilizado nas lamparinas para, para iluminar as esquinas. Aí posteriormente foram criados os motores. E no Brasil, por exemplo, quando você estuda petróleo, ou você estuda ele em inglês ou você estuda em português. E a tecnologia brasileira é extremamente alta, forte, né? Da extração de petróleo em profundidade. Então, quando a gente estuda petróleo no Brasil, eles dão prioridade ao estudo do petróleo em português. Aí estuda-se a lei do petróleo, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, tem uma lei que você estuda a história do petróleo. No Brasil, no princípio, diziam que não havia petróleo, no Brasil. Aí, posteriormente, Monteiro Lobato, aquele brasileiro que foi para os Estados Unidos, voltou para o Brasil e com seus estudos descobriu petróleo. Se eu não me engano, foi na Bahia. Foi na Bahia que ele descobriu o petróleo. Aí, no México, ali no Golfo do México, a Shell, ela, porque foi ocorrendo escassez de petróleo, eles adentraram ao Golfo ali e dizia que não havia petróleo no Golfo. E foi adentrando o Golfo com plataformas gigantescas, que tem a maior plataforma do mundo, que é a Perdido, de extração em altas profundidades. E, e extrai petróleo. Aí tem a tecnologia de combate a fogo, incêndio, logística, mas o que se diz, o que é, para que até quando que vai o petróleo? O petróleo, estudiosos dizem que ele vai até o final desse século. Aí vai ocorrer escassez, mas já novas tecnologias estão sendo pensadas como de locomoção de automóveis utilizando água. Nos Estados Unidos já existe, há 5 anos, 6 anos atrás, existiam 6 postos de hidrogênio líquido. Você chega no posto e abastece hidrogênio líquido. Aí ele retira, que é o princípio da bomba atômica, o automóvel retira um elétron do hidrogênio, usa esse elétron como eletricidade e com o oxigênio do ar o hidrogênio se liga e sai água do escapamento. O petróleo ele é a base da indústria farmacêutica, é utilizado na produção de aspirinas, plásticos, é, válvulas cardíacas, vaselina. E o
petróleo no Brasil, com a descoberta do pré-sal, diziam que o Brasil ia se tornar autossuficiente em petróleo, mas só que nós temos aproximadamente 8 refinarias. Não é suficiente para produzir, então deveria ter investido mais em refinarias para o preço ser mais baixo e mais justo, já que uma vez nós temos petróleo suficiente até o final do século. Na Arábia Saudita, logo que eles descobriram o petróleo, diziam que os profetas, eles dizem que os profetas não existem porque são pessoas que inalavam aqueles gases do petróleo e passavam a profetizar, a falar as coisas. E nós exatamente não temos o petróleo, temos o gás. O gás também e o petróleo ele é originário de, de, de fósseis que ficaram soterrados, acumulados no subsolo por milhões e milhões de anos até a produção das jazidas de petróleo e gás também. Por exemplo, na extração do petróleo, você tem uma água. A água ela sai e vai para cima quando os poros do, do subsolo tem água. Além de petróleo, nós também temos a jazida do aquífero Guarani, que ele é o maior aquífero do mundo e ele está em solo, maior parte em solo brasileiro. E abaixo do aquífero tem petróleo também, mas só que nós não temos tecnologia para extração desse petróleo. Por exemplo, para identificação de novas jazidas, você usa uma espécie de ultrassom da rocha. Você vai, passa o ultrassom e ele bate um raio, bate na rocha, identifica se ela é oca, se tem petróleo lá dentro e volta pro navio. E identifica se tem petróleo, uma nova jazida. Bom, o processo ele é lento também, é igual o processo jurídico, ele é lento e o que você pode saber é que ele vai te acalmar, porque se fosse um processo mais rápido, iria te deixar mais preocupado.